CBN, Vida e Aposentadoria. 3h12. O STF considera inconstitucional a cobrança de 25% sobre o imposto de renda dos brasileiros aposentados nos Estados Unidos. Com isso, os valores que foram recolhidos nos últimos 5 anos podem ser resgatados a partir de agora. E para entender essa mudança, a gente conversa com o Rafael Gabarra. Ele que é advogado e especialista em direito previdenciário, participa com a gente do estúdio CBN. Rafael, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Tayla. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, doutor Rafael, o que muda então na prática agora com essa nova regra, né? Quem consegue ter a devolução, por exemplo, desses valores que foram pagos a mais nos últimos anos? O que acontece, né? O Supremo Tribunal Federal, ele julgou inconstitucional a alíquota fixa de 25% de imposto de renda que incide sobre as aposentadorias, mas aposentadorias de quem? Aposentadorias daqueles aposentados no Brasil que passaram a residir em outro país. Então é aquela pessoa que se mudou para Portugal, que se mudou para os Estados Unidos, enfim. Essa pessoa, ela se muda para esse outro país e continua recebendo inicialmente a aposentadoria dela via Brasil. Nesse caso, ele continua tendo a incidência da alíquota progressiva, que vai desde a isenção até o teto dos recolhimentos, né? A alíquota máxima de recolhimentos para o imposto de renda. Só que quando essa pessoa ela dá a chamada saída definitiva do Brasil, ou seja, ela deixa de ser um contribuinte para o sistema brasileiro, deixa de ser residente no Brasil e passa a ser residente com exclusividade no outro país, o que acontecia pela lei? Essa aposentadoria deixava de ser tributada pela alíquota progressiva e passava, então, a ser tributada por uma alíquota fixa de 25%, independentemente do valor, né? E descontado direto na fonte. Então, se a pessoa ganhava um salário mínimo e era isenta, quando ela dava essa saída definitiva, passava a ter um imposto de 25% retido sobre a aposentadoria. Pois bem, o Supremo disse que isso é inconstitucional, que a pessoa que se muda do país para outro e dá a saída definitiva, ela não pode ser tratada de uma forma diferente do que o brasileiro que continua recebendo no Brasil o seu benefício. Portanto, ele deve ser manter a aplicação, né, da alíquota progressiva. Foi isso que aconteceu, Tayla. Bom, e aí isso tudo que o senhor explicou, né, doutor, afeta apenas quem já saiu definitivamente do país ou também para quem mora, por exemplo, de forma temporária, né, no exterior? Quem mora de forma temporária, o benefício da Previdência continua sendo pago no Brasil. A conta dele vai ser a conta no Brasil, ele vai continuar recebendo no Brasil. Então, essa saída temporária ela não gera a alteração da incidência do imposto ainda, né? Ela só vai ter essa alteração quando ele der baixa no sistema, ela der a saída definitiva do Brasil. É nesse momento, né? Então, brasileiros que residem no exterior e não mais se submetem ao sistema do Brasil, deram saída definitiva do Brasil. Essa pessoa que passa a ter a aposentadoria, descontada na aposentadoria, 25% de imposto. É importante que ela ingresse no sistema do INSS ou do regime que ela recebe, né? Se ela deu saída definitiva, pegue o extrato de pagamento e lá vai ter desconto imposto de renda. Se o desconto for 25%, ela tem que correr atrás de regularizar essa situação. E aí, como fazer isso, né, doutor, para essas pessoas que têm direito? Afinal, 25% é um desconto aí considerável, né, quase um quarto aí do valor da aposentadoria. Então, como reaver agora esses valores que já foram descontados? Sim, o primeiro passo é a gente avaliar a conveniência, porque você tem toda a razão quando você diz que é um quarto do valor. Porém, existem pessoas que se sujeitam à alíquota máxima, que seria 27,5%. Então, talvez para essa pessoa não seja conveniente, né, mexer nesse vespeiro, digamos. Então, quem que vai ter interesse? Quem tinha tributado o seu benefício numa alíquota menor de 25% e passou a ser 25%. E ela precisa, então, procurar um advogado
para que ele avalie primeiro essa conveniência de ingressar com esse pedido. Em seguida, qual que vai ser basicamente o pedido? O pedido solicita ao governo brasileiro, à União Federal, né, que volte a aplicar a alíquota progressiva nesse benefício, nessa aposentadoria, né, deixando de aplicar a alíquota fixa nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, a Receita ainda não alterou essa sistemática. Então, a pessoa não vai ter resultado, ou se tiver, não vai ser completo, não é? Indo direto na Receita Federal. Quando dá para ir, a gente fala, olha, dá para ir. Nesse caso específico, ainda não é recomendável que você vá direto. É importante que você consulte o advogado aí da sua confiança para que ele avalie, né, se é o caso de pedir, como pedir, e em regra vai ser via ação na Justiça Federal, né, contra a União Federal. Doutor, esse trâmite costuma ser aí muito demorado agora com essa decisão favorável do STF ou deve ser algo aí mais fácil, né, de ser obtido? Toda vez que nós temos uma decisão desse caráter proferida pela Corte Máxima do Brasil, a gente ganha, então, uma certa facilidade. Isso não retira 100% do juiz de primeiro grau a sua autonomia, a sua independência. Ele pode, né, decidir permanecer com a sua decisão ou sua convicção, né, e, então, pode ser que tenha necessidade de um recurso. Mas o fato é que essa matéria já está decidida pela Corte Máxima. Se o juiz de primeiro grau tiver, né, aquele bom senso, ele vai pegar o caso e submeter, né, fazer a subsunção, submeter esse caso àquilo que foi decidido pelo Supremo e simplesmente determinar a adequação do sistema de tributação. Isso seria rápido e prático, até, né, em sede de liminar poderíamos conseguir isso. A devolução dos últimos 5 anos pagos a mais, isso tem que esperar, então, uma decisão definitiva no processo. Depois é feito um cálculo de liquidação para se saber exatamente o montante. E aí é inscrito um precatório para que esse valor seja restituído ao contribuinte. Daí, então, para restituir os últimos 5 anos que foi pago a mais, aí demora um pouco mais, tá? Doutor, e essa decisão do STF, ela abrange só a aposentadoria ou ela se aplica também, por exemplo, a pensões de brasileiros que estão no exterior? Pensões também. Todo Certo. aquele benefício previdenciário que ele recebia no Brasil, do INSS ali, e aí, ao se mudar e dar a baixa definitiva, a saída definitiva, ele passa a receber direto no outro país, no país onde ele está, qualquer benefício que seja, ele teria essa incidência. Ou seja, o melhor mesmo, né, doutor, é que a pessoa procure um especialista que vai avaliar cada caso aí para poder obter esse valor de volta, né? Perfeito, Taylor. Olha, eu costumo dizer o seguinte: o primeiro passo é a pessoa se obter a documentação dela. Sim. Ela mesma baixa o extrato de pagamento e ela identifica se ela pode ter esse direito ou não. Ou seja, ela precisa verificar lá se está sendo descontado os 25% numa alíquota fixa ou não, se ainda está sendo tributado pela tabela progressiva. Então, ela consegue fazer uma análise inicial para então saber se ela precisa agendar um atendimento com um advogado da confiança dela, e aí já leva o documento necessário. Isso agiliza muito o trabalho e também permite que o cidadão ele verifique, né, se ele faz jus ou não a essa demanda. Perfeito, agradeço ao doutor Rafael Gabarra, ele que é advogado especialista em direito previdenciário, falando conosco então sobre essa mudança agora, né, cobrança de 25% sobre esse imposto de renda aí já quem é aposentado, né, e está morando fora do país a partir de agora, então sendo considerado inconstitucional pelo STF. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação, uma boa tarde para você. Obrigado. Eu que agradeço, Tyler, uma boa tarde para você e para todos os ouvintes. Muito obrigada. Agora, 3h21, a gente faz um rápido intervalo.